Finalmente estreou a temporada mais polêmica de The Last of Us, e nesse vídeo falaremos sobre o primeiro episódio, quem é essa nova personagem, por que ela quer tanto matar o Joel devagarinho. Vamos falar sobre esse detalhe no final que vai explicar pra gente como é que essa horda de infectados vai chegar em Jackson, pois aparentemente não foi sem querer que a horda foi parar ali, e sim por conta de uma falha deles que vai levar a tudo isso que a gente ainda vai ver no futuro, que está sendo mostrado pra gente nesse episódio, e é algo diferente do jogo. Além disso, eu vou comentar sobre todas as mudanças, detalhes e sobre o que eu achei desse episódio, que eu confesso que me fez quase chorar. E o motivo eu vou deixar pra comentar só no final lá, pois tem um pequeno spoiler, e nesse vídeo eu não vou trazer spoilers do futuro dessa temporada, apenas do que acontece nesse episódio. Até porque essa temporada promete e muito. Quando a gente matar ele, vai ser bem devagar. Bom, rapaziada, finalmente estreou a segunda temporada de The Last of Us, essa que está adaptando o jogo do mesmo nome. Essa que é conhecida por ter uma gameplay incrível, além de sua história polêmica e muito traumatizante. E esse é um dos motivos da gente estar muito ansioso e de ter muita gente com medo, pois aparentemente o público do jogo está muito dividido entre aqueles que querem muito ver a série e aqueles que não querem, pois algumas coisas não estão do jeito que eles querem. Nesse vídeo eu pretendo comentar sobre o episódio, tem muitos detalhes, mas eu separei alguns mais importantes, tanto para trazer um contexto a mais para quem não conhece o jogo e só acompanha a série, quanto para quem já conhece e pode não ter percebido alguma coisa ou outra que eles adicionaram aqui nesse episódio, além também da minha análise e o que eu achei desse episódio. E bom, para começar, nada melhor do que falar do episódio num todo, e para mim foi muito bom, soube adaptar o início dessa história, trazendo pontos de vista que antes a gente não teve, porém que tinham sido mencionados em alguns momentos, como por exemplo a ex-ficante da Ellie, que é mencionada num detalhe ali enquanto ela tá andando de cavalo com a Dina, o conselho de Jackson, quem são as pessoas, como funciona, tem também o trabalho e a importância do Joel na cidade, o que faz sentido com algumas coisas que estão acontecendo aqui e que vai acontecer. Tivemos também eles trazendo aqui pro começo cenas que a gente só teria lá pro meio da história ou lá pro final, como por exemplo a Ellie junto do Tommy atirando nos infectados. Eles aproveitam também para colocar um diálogo ali entre eles, para falar sobre o fato deles não poder falar muito sobre ela ser imune, de ela não estar com uma relação muito boa com o Joel. Adiantar aqui também o que a gente só veria lá pro final do jogo, o baile, esse onde a gente tem o primeiro beijo da Ellie e a Dina, que é muito bom e muito importante para esse episódio. Eu vou explicar até o final, porque eu acho que essa mudança é melhor pra série do que foi pro jogo. Eu acho que pro jogo faz sentido ficar ali pro final, mas pra série é legal ficar aqui logo de cara pra gente. E também tivemos algumas cenas novas, por exemplo, os Stalkers. Já vou chegar nessa parte também, pois para já começar essa nossa análise, a gente começa o episódio mostrando e apresentando um novo grupo pra gente. E eu confesso que fico um pouco dividido com essa cena, porque eles estão apresentando aqui pra gente um grupo e fica bem claro quem são, um pessoal que tinha uma conexão ali com os vagalumes, o pessoal que o Joel matou no final da primeira temporada para salvar a Ellie, pois através do diálogo a gente vê que eles tinham uma conexão com aquele pessoal, a gente vê eles mencionando o Joel, e naquele momento eles estavam 3 dias atrasados. O que me incomoda um pouco é que durante o jogo a gente vê eles sendo adicionados na história, só que a gente não sabe a princípio o que eles querem, a gente entende depois. Só que aqui já fica bem claro, tipo, ó, a gente tá atrás do Joel porque ele fez isso, isso e isso. E essa menina que a gente vê logo de cara que tá com uma sede de vingança, tem uma conexão muito forte com alguém ali que não fala, mas tá na cara que é a filha do médico, né? Não falou aqui, mas é o que ela é filha daquele médico que ele matou. Inclusive vai ter uma cena na série dela chegando até lá, e também inclusive tem no jogo. E apesar de eu não ter gostado muito dessa decisão deles, vendo pelo ponto de vista da série, faz até sentido a gente saber o que eles são e o que eles querem, pois eles estarão mais presentes nessa linha narrativa do que estão no jogo. No jogo a gente só vê eles no começo e depois só na parte da Abby. Já que não, aqui vai estar mesclando ao mesmo tempo, então de cara a gente já sabe o que eles são e o que eles querem. E nisso provavelmente nos preparando para algo que está por vir. Aqui nessa cena a gente vê eles mencionando um grupo em Seattle, liderado por um tal de Isaac. Esse grupo que se chama Os Lobos, e que a gente sabe que eles vão fazer parte
parte eventualmente, mas aqui a gente tá vendo que eles ainda não fazem. E como é que eles chegam até os lobos? No jogo a gente não sabe disso, a gente não sabe como é que eles sabem da existência deles, sabe? Ou como eles vão até lá, e se eles já estavam unidos desde o começo ou não. Só que eles compartilhavam do mesmo ideal. E aqui mostrou pra gente, o que é legal, né? Um ponto de vista diferente. Além da Abby, que a gente vê aqui, a gente tem o Owen, que é o amigo dela, tem a Nora, tem a Mel, e o outro que eu não lembro muito, porque não é muito relevante, mas enfim. Bom, além disso, o episódio ele faz questão de nos lembrar sobre a promessa do Joel que ele faz pra Ellie, na verdade é uma mentira. Por quê? Porque durante esse episódio eles vão jogar na nossa cara várias vezes que ela não tá legal com ele. Eles estão brigados, tá num climão de merda entre os dois. E bom, provavelmente é por causa dessa promessa que ele fez pra ela, que ela eventualmente vai acabar descobrindo o que realmente aconteceu. Inclusive, nesse episódio tem um detalhe, é quando o Tommy fala, você tá de castigo porque você fez merda, foi onde não devia. Provavelmente foi quando ela saiu em busca dessa informação, que provavelmente a gente vai ver mais pra frente, que vai se conectar com o confronto dos dois ali. Então, tipo assim, não tá ali à toa só porque é o final do episódio, é porque eles querem lembrar pra gente, ó, isso aqui é importante. Enfim, a partir daí, já durante o episódio, a gente logo no começo vai ver algo muito importante, que traz uma explicação pra série que a gente não tem no jogo. Uma explicação também que está conectado com a primeira temporada, com algo que foi estabelecido ali. Como a gente vê, está acontecendo uma obra ali, que aparentemente é porque estão chegando refugiados e eles estão tentando expandir a área para abrigar essas pessoas. E o Joel está por trás disso, por ter experiência já com esse tipo de coisa, está ali tentando resolver alguns problemas. E a gente vê também durante essas cenas, ele não é muito de acordo com o fato de ficar aceitando pessoas de fora. E isso é um negócio legal porque, aparentemente, a inserção do grupo da Abby aqui em Jackson vai ser diferente do jogo. Provavelmente o grupo ele vai entrar em Jackson. Como é que isso vai acontecer? Eu não sei, isso é uma teoria minha. E eles colocaram essa fala aqui, provavelmente para dar uma ênfase no que tá acontecendo, o Joel tá falando. A mesma forma que a Maria fala, não, você também chegou aqui de fora, a gente abriu as portas para você, o Joel ele não quer, ele acha que é perigoso. E imagine só, eles dando essa chance pro pessoal que vai acabar fazendo merda, né? A gente sabe que a intenção deles é ruim. Então, pra mim, esse detalhe não tá aqui à toa, tá? Eles colocaram isso pensando em algo que vai acontecer no futuro. E se eles vão deixar claro isso no futuro, eu não sei. Eu acho que só jogaram ali. Bom, o ponto, eu me perdi aqui, é que enquanto tá acontecendo essa reforma, essa obra, eles vão pegar uma tubulação ali que está entupida. E quando eles quebram pra descobrir o que aconteceu ali, eles vão ver que tá cheio de raízes. E não é à toa, a gente vê no final que isso não é à toa, pois lá no finalzinho, quando tá tendo fogos, barulho, muita coisa, a gente vai ver que daquelas raízes tá saindo o fungo do córtex. Eu acho que é através disso e aquela horda que está pra chegar em Jackson, pois pra quem não sabe, né, já mostrou nos teasers, nos trailers, Jackson vai ser atacada por uma ordem de infectados, chegou por causa disso. Não tipo do nada, só tropeçou ali na cidade e atacou eles. Provavelmente o fungo estava ali, sei lá, adormecido, quietinho e tal, e quando ele entrou em contato ali, ele foi exposto, por conta do barulho, ele percebeu que tinha gente viva ali, tinha pessoas ali, e ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. Isso é muito legal, porque a gente vê na primeira temporada que existe uma conexão entre o córtex e os infectados, isso que foi estabelecido na série, não no jogo, e eles trazer isso pra cá é muito bom, porque não fica esquecido, não fica jogado, não é um artifício que eles inventaram e ficou à toa, e justifica o fato dessa horda tá vindo pra cá. E assim, por mim, eu achei isso muito foda. Enfim, após isso, tem uma coisa que eu já não gostei muito, eu achei legal, achei interessante, traz uma construção melhor pro Joel, mas como eles fazem que me incomoda. E, aparentemente o Joel tá fazendo terapia por muitas coisas que ele deve ter feito para lidar com a culpa, né, do que ele fez. Ele não está se dando muito bem com a Ellie. E assim, fica, pelo que ele fala, né, eu tô com um problema aqui com a minha filha, mas não é só isso, e dá a entender que não é só isso. O problema foi eles querer fazer uma conexão com o Eugene, que é um personagem que é mencionado no jogo, que tem toda aquela sala lá cheia de ervas, né, que a gente sabe que a Ellie e a Dina vai chegar até lá. Querer forçar que aquela mulher era casada com ele, que o Joel matou ela, e ali virar um climão, porque ela vai estar dando um sermão nele. E assim, eu não gostei disso, cara, porque não tem necessidade nenhuma disso. Sério, só pra deixar o cara mais culpado, com mais culpa do que ele já tem. Eu entendo que ela tá usando isso pra forçar ele a falar uma verdade, pois ela sabe que ele não tá contando a verdade, né? Ele tá omitindo. Ele matou um monte de gente pra salvar ela, porque, bom,
é óbvio o motivo. E por mais que é interessante ver, né, esse lado do Joel, esse lado sensível do Joel, eu acho que eles estão substituindo uma cena que é muito boa, que é dele contando pro irmão dele, pra algo desnecessário, sabe? Ao mesmo tempo é legal, faz sentido, mas eu particularmente não curti muito essa conexão, assim, sabe? A cena, a terapia é muito boa. E bom, pegando no contexto e a ideia, faz sentido ela falar isso pra ele, pois ele só vai conseguir lidar com isso quando ele encarar a verdade, né? E a gente vê durante o episódio ele tentando falar com ela, ele tentando se reaproximar dela, só que com muita dificuldade. Eu salvei ela. E bom, e uma das primeiras coisas que eles adicionaram na série que não tem no jogo foi essa patrulha onde a Ellie e a Dina vão com o pessoal. É onde a gente conhece um pouco mais sobre a Dina. É uma colega dela que ela conheceu ali em Jackson, junto do Jess, vê no começo ali falando com ela. Inclusive vai estar ali instruindo esse grupo sobre o que eles devem fazer. E assim a gente consegue ver um pouco mais da química das duas em um momento alegre, coisa que a gente não tem muito no jogo, né? No jogo a gente só vai ver tragédia, desgraça e tristeza. Mas é muito bom, a atriz é muito boa, inclusive, as duas têm uma química muito forte e combinam perfeitamente. Ali a gente tem um outro grupo também, uma das meninas que é mencionada, e aparentemente já teve alguma coisa com a Ellie. E o ponto forte dessa patrulha é que aqui a gente tem várias referências ao jogo e a gameplay do jogo. Quem já jogou vai perceber cada um desses detalhes, e aparentemente elas percebem um rastro ali de sangue e elas vão atrás, né? Por mais que o grupo tá meio receoso, elas são um pouco mais ousadas e querem ir atrás. E é quando a gente vê ela chegando num local com um urso morto, um instalador. E o primeiro sinal que eles dão aqui, as duas tentando descobrir quantos infectados tem lá dentro ouvindo. E no jogo a gente consegue, né, escutar e saber mais ou menos onde tá cada um deles. E quando elas entram lá, elas prestam atenção em todo o detalhe, começam a olhar as coisas, o que tem, o que não tem, o que é, tipo, é a gente procurando as coisas, procurando referência, cheio dos papelzinhos, bilhetes que geralmente eles deixando por aí, a gente pega e vai lendo. Achei isso bem legal. Tem o fator da garrafa, que a gente geralmente no jogo pega pra chamar a atenção do bicho e ir atrás deles. Tem aqui também que ela vai devagarzinho e consegue matar a criatura. Coisas que realmente é do jogo e eles fizeram de propósito, porque é um atrás do outro. E bom, nesse mesmo segmento, a Ellie ela vai acabar caindo ali no estabelecimento e vai ficar presa ali com uma espécie nova de infectado, que é conhecido aqui como Stalker. E a diferença aqui é que esse infectado, ele tem um pouco mais de consciência que os outros. Ele meio que chama a atenção dela, ele foge dela. Não é que nem o outro que só tem um instinto de matar e se alimentar. É diferente, parece que esse aqui tá um pouco mais de razão, de raciocínio, assim, sabe? E bom, antes disso, os criadores falaram pra gente que ia ter a adição de um infectado novo. Só que a gente não sabia se era novo pra série, que já existia no jogo, ou se era novo que não existia. Só que aparentemente é do jogo, porque lá no futuro, quando a Ellie se separa da Dina, lá em Seattle, ela fica presa com umas criaturas bem parecidas com essa. Não é algo, tipo, que a gente não viu antes, né? Mas assim, apesar disso, ela vai acabar enfrentando essa criatura e vai ser mordida. E bom, durante o episódio, a gente vai ver várias vezes tanto o Joel, o Tommy e a Ellie preocupados em esconder o fato dela ser imune. Isso se dá por conta de primeiro que é meio óbvio que é perigoso de vazar a informação de que existe uma pessoa imune ali, pois pode chamar a atenção de algum dos vagalumes que sobreviveram àquele lugar, e a intenção do Joel é não chamar a atenção deles. E isso também pode levar a muitas questões complicadas. Por que ela é imune? Que história é essa? Como assim, sabe? Tipo, é problema. Eles passam o episódio todo dando a entender, tipo, ó, não podemos deixar ninguém descobrir sobre isso. E é nesse momento que a gente vê ela assustada, porque ela foi mordida, né? Ela tenta se esconder isso da Dina. E tem outra coisa também, mas a gente já chega lá, pois antes disso a gente vai ver o Conselho de Jackson, esse que é mencionado alguma vez, só que a gente não sabe como funciona nem quem faz parte. E pra ser sincero, foda-se. É mais pra justificar porque vocês descumpriram uma regra, elas explicando pra eles o que viram nessa criatura e tal, pra ver, sei lá, mais pessoas, pra dar uma ideia de que é um lugar mais vivo e com pessoas reais, né? Ela já em casa, a gente vai ver uma cena que eu achei muito foda. Seria muito estranho do nada ela aparecer com uma mordida na barriga, né? Não que ela saia por aí mostrando a barriga pros outros, ou sei lá, talvez a Dina vê aí, né? Pô, ninguém pode ver. É quando ela pega a faca dela e começa a cortar em cima pra dar uma disfarçada na cicatriz que ficaria ali. E cara, que cena foda, mano. Foda demais. Sei lá, não sei se precisava, mas colocaram e eu achei muito bom. E bom, em seguida a gente vê uma das tentativas do Joel de tentar falar com a Ellie, que está em seu quarto e não demonstra muito querer falar com ele. E esse aqui no momento ali vai acabar arrumando uma desculpa sem graça. Pra disfarçar, ele vai pegar o violão dela e vai falar que vai consertar e vai acabar saindo dali, deixando aquele climão ruim.
Ao mesmo tempo que ela não quer falar com ele, ela se sente ali, sabe, tipo, porra, será que eu devia falar com ele? Será que não? Pelo menos é a sensação que passa. É legal que nessa cena a gente tem muitos detalhes, não só nessa cena, mas toda a construção de Jackson, cenários, a direção de arte tá muito foda, tá semelhante ao jogo. O quarto dela tá com muita coisa parecida. Aquele estabelecimento no qual ela cai tá, tipo, muito parecido com todo o cenário que a gente vai enfrentando e vai passando no jogo. Jackson mesmo tá muito real, inclusive eu não sei se é uma cidade que existe de verdade e se é daquele jeito, ou se é tudo construído do zero pra série, cara, porque é muito parecido com o jogo, é muito foda. A própria cena do baile, inclusive, no final, é muito semelhante, é um copia e cola muito bem feito, cara. E bom, finalmente chegando no momento final do episódio, que é o baile, que é uma espécie de confraternização de final de ano, a gente vai ver a Dina ali toda solta, toda alegre, dançando e tal, o que é mencionado anteriormente nesse episódio, que ela teve uma relação com o Jesse, e eles terminaram. Acontece que a gente vê que ela tem ali um sentimento pela Ellie, e a Ellie tem por ela, né, e o Jesse tá ali todo bobo, todo sem graça, né, porque provavelmente terminou com ela e não tá gostando de ver o que tá vendo, e ele sai dali. E bom, toda a cena, todo visual, coreografia e falas estão muito idênticas, mano. E não é apenas um copia e cola, tem muito carinho aqui, muito carinho, como eu já falei, na direção de arte, na direção das cenas, no elenco. Tanto a Bella Ramsey quanto a Isabela, elas duas estão muito boa, cara. Sério, estão iguais, estão atuando igual, estão passando a mesma energia. Você vê que realmente tem vontade do que elas estão fazendo. Tá muito sensacional, a cena inteira, do começo ao fim, muito lindo. O Pedro Pascal é outro também que o episódio inteiro entrega. A gente consegue ver a dor do personagem, a gente consegue entender o que tá passando na cabeça dele. E cara, por conta disso, essa cena que vem acontecer aqui, quando ele defende as meninas do bosta lá, que é preconceituoso com elas, eu fiquei muito triste, mano. Eu entendo a Ellie, tá chateada com ele, mas porra, cara, ele foi tão bom com elas ali, mano. Eu particularmente, quando eu vi aquela cena ali, eu fiquei muito triste, mano. Verdade. Tadinho. E um detalhe interessante sobre essa cena é que ela deveria ser apresentada pra gente só no final do jogo, no momento ali, antes da Ellie fazer uma merda, tomar uma atitude ali, pra justificar pra gente que é algo que ainda pesa sobre ela. A gente vê que é uma coisa que é importante pra ela. Já que na série, por ter uma linha narrativa diferente, por eles precisar justificar muita coisa logo cedo, eles devem estar fazendo isso pra mexer com a gente, pra nos traumatizar lá no futuro. E, meu Deus do céu, eu não tô preparado não, mano. Eu queria muito saber como vai ser a reação das pessoas que não conhecem o jogo, como é que eles vão lidando com essas informações logo de cara, velho. Inclusive, comenta aqui, vocês só assistem a série e o que vocês estão achando e qual é a reação de vocês em relação a essas cenas. Tá pesando pra vocês ou não? Eu acho que só assim pra eu saber. Inclusive, nos próximos vídeos, se puderem ir comentando a reação de vocês, o que vocês estão achando, eu gostaria muito, porque eu sei o que muita gente acha do jogo, provavelmente vai achar da série, né? Porque realmente é muito boa e tá muito semelhante, eles devem seguir o mesmo caminho. Outra cena, inclusive, que a gente tem no final, só que um pouco mais pra frente, eu acho que realmente é o final do final ali, é o Joel na varanda, que acontece logo em seguida essa cena, que é ele arrumando o violão ali, após ele sair do baile todo sem graça, constrangido, e a gente vendo a Ellie chegando até a casa, né? Só que na série corta, ele corta o que acontece, a cena, porque tem mais coisa acontecendo ali, existe um diálogo entre os dois ali, que eu espero que eles mantenham, né? Eu não sei se eles vão colocar no final dessa temporada ou no final da série. Faz mais sentido no final da série, né? Pra impactar mais. É um diálogo muito bom, eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do jogo. Enfim, a gente vê ali, né, o Joel todo inseguro, né, com a presença dela, não sabe se ela vai falar com ele, se não vai falar com ele. É foda, né, a atuação, os movimentos corporais do Pedro Pascal é muito bom. E em seguida a gente vê aquela cena que eu mencionei quase no começo, né, das raízes, do fungo saindo ali, não sei se é as faíscas que chamam a atenção dele, se é o barulho, ou simplesmente que sente a presença de pessoas vivas ali. É aquilo que vai levar a Horda até Jackson. E é aqui que eu me pergunto, será que se eles não tivessem mexido nesse cano, a Horda teria chegado até ali? Óbvio que sim, porque eles precisam que a história aconteça. Mas ali na história, ali nos acontecimentos, ou será que se tivesse deixado quietinho aquele cano ali, nunca a Horda teria sequer chegado perto de Jackson? É um questionamento que eu me faço aqui. E eu acho que não. E por fim, antes da gente finalizar o episódio, a gente vê o grupo da Abby, já alguns anos depois, já fazendo parte dos Lobos, chegando finalmente em Jackson. O que é um pouco diferente do jogo, pois no jogo é só o Owen que descobre o local e leva a Abby até lá, e ela, toda curiosa, emocionada, com medo deles não querer até lá, acaba indo e encontrando o povo. Enfim, provavelmente vai ser diferente aqui na série, por vários motivos, por vários detalhes que eles apresentaram no primeiro episódio. Então o encontro deles vai ser bem diferente, vai ser muito além do que a gente tá imaginando. Eu mesmo não faço ideia, mas deixa aquele gostinho ali de tem merda vindo por aí.
E bom, antes de eu comentar o spoiler, né, que acontece, a merda que me deixou muito triste durante o episódio, eu peço a vocês que assistiram até aqui por deixar o like, pois vai me ajudar bastante. Assim, eu sei que vale a pena continuar trazendo análise dos próximos episódios. Eu vou continuar trazendo aqui, vou tentar trazer do episódio 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois eu gosto muito, eu queria estar aqui falando mais sobre esse episódio, porque tem muita coisa legal pra falar, mas eu quis falar sobre o mais importante. Até porque eu sou um trabalhador CLT e não dá pra ficar fazendo vários vídeos, fazendo da melhor forma possível, com mais atenção, porque é tudo muito corrido pra mim. Mas eu tento fazer com carinho, que é algo que eu gosto muito e eu sei que vocês também gostam, né? Se chegaram até aqui, provavelmente vocês gostaram do vídeo, eu espero. E bom, o spoiler que eu fiquei de falar aqui, né, ó, é avisado que vai ter spoiler nesse vídeo. É que, bom, o grupo da Abby chegando em Jackson, eles vão acabar matando o Joel. Sim, o Joel vai morrer logo no começo. E como eu falei, é muito difícil assistir um episódio com todo esse drama, todo esse peso, toda essa carga emocional, sabendo o que está por vir, sabendo que eles nunca vão se resolver, cara. Nossa, como isso é ruim, como isso é difícil, velho. Eu passei o episódio todo triste. Eu queria saber de vocês que também sabem o que vai acontecer, se vocês se sentiram a mesma coisa que eu, mano. Porque eu fiquei ali triste o episódio inteiro, mano, pensando, o Joel, tadinho. Ou ele, perdoa ele. Mas enfim, esse era o spoiler. É isso. Gostaram? Não se esqueça de se inscrever aqui pra não perder os próximos vídeos. Estarei falando sobre mais The Last of Us aqui no canal durante a semana, provavelmente dos próximos episódios. E vamos vendo, né, se a gente não traz algum vídeo diferente, algum vídeo de detalhe, curiosidade, analisando teaser. Depende de vocês, depende do engajamento que eu ver aqui e do interesse de vocês, tá bom? Comente aqui o que vocês acharam, compartilhe com um amigo que tá assistindo a série, que quer que assista a série também. Tem bastante coisa legal nesse vídeo que eu comentei, que eu não sei se vocês perceberam ou não, vai me ajudar bastante. Aproveita também e me siga em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando com vocês, tô sempre comentando com vocês o que eu tô fazendo, jogando, assistindo, quais são os próximos vídeos, e a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau.